Glória a Deus. Vamos na sequência do nosso programa, estar lendo com vocês a Santa Palavra de Deus, Neemias capítulo 2, versículo 1 em diante diz: no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não há isto senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu coração, estando na cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Amados, aqui está um texto bíblico maravilhoso que vai nos levar aos dias de Neemias, período da reconstrução da cidade, reconstrução dos muros. E nós temos essa semana uma lição muito importante, a lição de número 6, da CPAD, nossa casa publicadora, que traz o tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. E foi um momento todo especial. Todo momento de reconstrução é um momento que traz para nós lições importantíssimas. E nós vamos estar estudando a respeito da reconstrução dos muros, né? Vamos ver que Neemias foi levantado pelo Senhor como líder para esta grandiosa obra. Neemias era um homem íntegro que dependia inteiramente de Deus, da sua palavra. Além de trabalhar arduamente na construção dos muros e portas, ele teve que enfrentar também inimigos internos, inimigos externos, homens que se infiltraram no meio dos trabalhadores, cujo único objetivo era atrapalhar e impedir a reforma da cidade, a reconstrução. Porém, Neemias não se deixou intimidar pelos adversários, né? Foi adiante, levou a obra adiante. E nós aprendemos com o exemplo de vida deste servo de Deus, que todas as vezes que desejarmos empreender algo em favor do povo de Deus, da obra de Deus, os adversários se levantarão, não é? Mas quando confiamos no Deus Todo-Poderoso, inteiramente confiando em Deus, receberemos forças e coragem para lutar e vencer. E nós vemos que Deus colocou nas mãos de Neemias uma obra importantíssima, não é? Como tem colocado nas mãos de cada um de nós. A obra de Deus, ela é por demais relevante. Então você que está comigo nessa tarde, você que é obreiro da casa do Senhor, sinta-se confortado, não é? Sinta-se chamado por Deus para esta grandiosa obra e saiba que as dificuldades sempre houveram, sempre haverão, mas o Deus que esteve com Neemias é o mesmo Deus que está conosco. Não podemos se intimidar, não é? Vamos seguir em frente. Não desista, meu querido irmão, diante dos desafios, nem diante dos inimigos, nem diante das dificuldades, pois maior é o que está conosco do que o que está no mundo. A reconstrução do Templo de Jerusalém é resultado de um avivamento espiritual. O que nós estamos, na verdade, precisando mais que nunca é de que haja esse avivamento espiritual, que o Senhor reavive cada coração, porque quando os corações estão reavivados, então cada um se predispõe a fazer a sua parte e aí a obra vai adiante. Mas nós queremos esta tarde começar meditando com você naquele momento que Deus se utiliza de Neemias para fazer esta grande obra. O primeiro ponto da lição diz que Deus responde às orações de Neemias. Na verdade, Neemias está em Suzã, não é? Neemias está no palácio real, não é? Neemias tem tudo ao seu favor
Mas Neemias tinha o coração voltado para a obra de Deus, para a casa de Deus, em fazer algo para o Senhor. E Neemias estava preocupado com o seu povo, com a sua cidade. Até que um dia chega Anani, um dos seus irmãos, judeu. Na verdade, Anani chega como emissário enviado a Neemias. Deus enviou aquele emissário para informar Neemias acerca da situação reinante que estava em Jerusalém. E Anani conta como os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro estavam em grande miséria, muros fendidos, portas queimadas a fogo, eram símbolos da miséria, do desprezo que estava naquela cidade, vítima fáceis de assaltantes que por ali haviam passado. Quando Anani dá aquele relatório da situação da cidade, a Bíblia vai nos informar que Neemias esteve por alguns momentos angustiado. E aí ele resolveu orar, jejuar, buscar o Senhor. Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo que morava em Judá. E Neemias começou então a orar, a jejuar, se utilizar desta arma tão poderosa. E a oração inicial de Neemias, ela moveu o coração de Deus. Neemias iniciou seu período de oração no mês de Quisleu, que é o calendário judaico, um mês equivalente a dezembro, aqui no nosso calendário. E Deus, que ouve as orações, fez a resposta chegar a Neemias no mês de Nissan, no mês de março. Aqui no capítulo 2 que lemos, diz que foi no mês de Nissan que o rei chama Neemias para saber o que estava ocorrendo. Neemias estava triste, seu semblante não era dos melhores. Ele estava orando, estava pedindo a Deus uma resposta. E o rei percebeu que Neemias não estava bem, pelo menos o seu semblante. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Não é normal o crente de cara feia, o crente triste. Alguma coisa estará acontecendo. Ou perdas, ou necessidade, ou doença, alguma coisa está acontecendo. E o rei pergunta a Neemias, o que estará acontecendo? E ali a porta se abre. Deus, na verdade, abre as portas para Neemias, porque nós temos um Deus que ouve e que responde às orações do seu povo. Amado, está escrito, segundo as Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Isso é Deus falando. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus ouve, Deus age, Deus trabalha. E foi isso que aconteceu com Neemias. Neemias passou praticamente 4 meses orando. Não importa o tempo. O importante é que Deus responde às nossas orações. Você que está orando por algum problema, você que espera de Deus uma solução, não desanime, não desista. Deus ouve e responde no tempo certo. Deus trabalha por intermédio do seu povo, sabe, amados? Para realizar até mesmo tarefas consideradas humanamente impossíveis. Essa tarefa para Neemias era algo impossível. Mas, olha, é importante a gente ver como Deus usou Neemias naquela oportunidade. Deus costuma moldar as pessoas com características de personalidade, experiência, treinamento, de modo a prepará-las para o seu ministério. E essas pessoas não costumam sequer ter a ideia do que Deus tem reservado para elas. Eu sei que há pessoas que me ouvem essa tarde que não têm ideia do que Deus tem preparado para a sua vida, para o seu ministério. Você talvez se ache até pequeno, incapaz, mas desde que você colocou a sua vida à disposição de Deus,
que não é a sua capacidade, amado, que vai contar. É a capacitação que Deus vai lhe dar. De acordo com o tamanho da obra, né? Quanto mais a obra parece impossível, mais Deus capacita, mais Deus dá graça. Foi assim com Neemias, né? Deus preparou Neemias, posicionou Neemias para realizar uma das tarefas mais impossíveis da Bíblia. Pense que situação, a cidade destruída, Neemias em Suzã, né? No cativeiro assírio, olha, e ter que voltar para sua terra para restaurar templo, muro, portas. Veja que coisa tremenda. Neemias era um homem comum, em uma posição especial. Ele estava seguro na condição de bem-sucedido, era copeiro do rei Artaxerxes lá na Pérsia. Neemias possuía pouco poder, mas grande influência, porque estava ali ao lado do rei. 70 anos antes, Zorobabel havia planejado a reconstrução do templo de Deus. 13 anos haviam se passado, desde o retorno de Esdras a Jerusalém, que havia ajudado o povo em suas necessidades espirituais, mas agora era necessário Neemias. Do início ao fim, Neemias orou pedindo ajuda de Deus, porque ele reconheceu que a tarefa era difícil. Neemias nunca hesitou em pedir que Deus se lembrasse dele, né? Quando ele está terminando o seu livro, ele ainda continua dizendo: lembra-te de mim, meu Deus, para o bem. Lembra-te de mim. Neemias sempre dependia de Deus. Isso é uma lição para nós. Não podemos pensar em fazer a obra sem depender de Deus, não é? E Neemias nos dá esta lição. Durante a impossível tarefa, Neemias demonstra uma capacidade de liderança incomum. Por quê? Porque Deus lhe capacitou para tal. Os muros de Jerusalém foram reconstruídos num tempo recorde, né? A despeito da resistência, da oposição dos inimigos, mas até mesmo os inimigos de Israel admitiram, de má vontade, não sei se com temor, mas eles tiveram que admitir que Deus estava com os reconstrutores. Não apenas isso, mas Deus trabalhou através de Neemias para realizar um despertamento espiritual entre o povo judeu. Houve um despertamento. Talvez você não tenha as habilidades específicas de Neemias, ou até pense que está numa posição onde nada pode fazer para Deus. Mas olha, existem duas formas através das quais você pode ser útil ao Senhor. Primeiro, seja uma pessoa que fala com Deus. Se coloque na brecha. Aprenda com Neemias. Neemias não começou como governador, começou como um crente de oração. Então, seja uma pessoa que fala com Deus. Gaste tempo na oração. Eu nem gosto dessa palavra gaste, mas invista tempo na oração. Permita que Deus entre em sua vida. Compartilhe com Deus a sua vida, suas preocupações, seus sentimentos, seus sonhos. E deixe que Deus vai dirigir o que Ele quer na sua vida. Seja uma pessoa que anda com Deus. Coloque em prática aquilo que você aprende nas Sagradas Escrituras. Ande com Deus. Viva uma vida de comunhão. E descanse e deixe que Deus vai trabalhar por você. Deus pode ter uma missão impossível para realizar através de sua vida, mas você não tem que temer. Você tem que crer que se Deus está lhe chamando para tal, é porque Ele vai lhe capacitar, vai lhe ajudar, desde que você se coloque na dependência dEle. Então, amados, Neemias foi assim que ele chegou a Jerusalém. Ele estava 4 meses orando, pedindo a Deus, em súplica, do mês de dezembro a março, ele em oração, até que Deus toca no coração do rei, e o rei autoriza que ele vá a Jerusalém para reconstruir o que estava destruído. Na lição passada, nós deixamos o povo num momento de êxtase espiritual. Haviam concluído as obras do segundo templo, os israelitas estavam muito alegres, já haviam restaurado o altar, agora o templo, lugar de adoração, o templo estava reconstruído, os judeus estão aí já na reedificação do templo.
Mas Deus queria algo mais. Deus queria que eles também se preocupassem na reconstrução da cidade, que era fundamental. Jerusalém tinha sido completamente destruída também, queimada pelos babilônios. O templo tinha sido reconstruído já, mas a cidade precisava ser reedificada para se ter um lugar seguro de morar. Além do mais, como Jerusalém tinha sido a capital do reino, não era a propriedade de nenhuma família em especial. Os exilados tinham cada qual a sua terra, sua cidade, que não era Jerusalém. Por causa disso, com exceção dos sacerdotes e levitas que trabalhavam no templo, ninguém habitava em Jerusalém. Então a cidade estava deserta, os muros fendidos, as portas queimadas. Era uma situação anômala que, infelizmente, foi sendo perpetuada, né? Não havia interesse de ninguém em reconstruir a cidade. Mas o povo retornava cada vez mais para o torpor espiritual. Haviam voltado, cada um estava agora cuidando da sua casa, da sua fazenda, da sua terra, e havia um torpor. Quando eu falo de torpor, estou falando de insensibilidade, de apatia, né? Estou falando aqui de indiferença em relação às necessidades que ainda haviam. Altar, templo, muro, portas, a cidade. O povo não estava se importando mais em dar segurança, estabilidade para o templo, para o serviço de adoração ao Senhor. E é nesse íntere aí que Deus levanta Neemias. O torpor espiritual representou um atraso no início da contagem para a redenção de Israel, não é? Pois, como dissera o anjo Gabriel a Daniel, os 490 anos somente se iniciariam quando saísse a ordem para a reconstrução de Jerusalém. Lembra lá das 70 semanas? Deus só começa a contar a partir da ordem. Então, veja que tudo estava no plano de Deus. Segundo Flávio Joséfo, tinha havido uma autorização do rei Dário, mas não era uma ordem ainda no sentido de realmente se tornar público aquela ordem da saída dos israelitas, voltarem para Jerusalém para a reconstrução. E assim se passaram 71 anos, segundo a cronologia bíblica, né? E nesse meio tempo, aliás, você lembra que o povo judeu correu o risco até de extinção naquele episódio lá do primeiro-ministro do rei Persa, né? O Xerxes, com Amã, que quase conseguiu matar os judeus lá no tempo de Ester. Pois bem, Satanás não desiste, né? Estava se aproximando o momento de Deus dar vitória ao seu povo e houve aquele plano lá, mau, né, perverso, para destruir o povo. Mas Deus deu vitória ao seu povo. Usou Ester de uma maneira gloriosa e o plano continuou. E chegamos ao tempo de Neemias, pois é exatamente aí, nesse tempo, né, que Deus vai usar Neemias para uma reconstrução, para um reavivamento espiritual. Meus irmãos, meus queridos internautas, ouvintes, olha, quanto mais difícil, mais Deus faz um milagre maior. Quanto mais as coisas aparentemente não vemos uma saída, mas aí se manifesta o poder de Deus. Quanto maior o deserto, mais Deus quer fazer milagre. Pois só é milagre se não tivermos forças para realizar. Só é milagre se fugir à capacidade humana. Milagre é algo que ocorre no mundo sobrenatural. E é exatamente isso que acontece nos dias de Neemias também. Deus opera um milagre. Neemias reinicia ou inicia a reconstrução dos muros. Não é? O povo está no torpor espiritual, o povo está insensível, o povo está com apatia, o povo está com indiferença, há oposição, mas Deus levanta homens, né? Deus encoraja, Deus desperta, Deus reaviva. Antes do avivamento espiritual experimentado nos dias de Neemias, que levou à reconstrução do muro de Jerusalém, tivemos da parte de Deus uma outra providência.
foi a de fazer com que o rei da Pérsia, Artaxerxes I, mandasse para Jerusalém o escriba hábil na lei de Moisés, chamado Esdras. Veja que Deus está no controle da história. Deus sempre esteve e sempre estará no controle da história. Tudo está no controle de Deus. Eu estou lhe dizendo essa tarde, tudo está no controle de Deus. As coisas estavam difíceis, as coisas estavam desestruturadas, muro fendido, porta queimada, cidade destruída. Mas tudo está no controle de Deus. Deus já está trabalhando lá no coração do rei, Deus já está quebrantando Neemias, levantando Neemias para orar, Deus já está usando o rei para mandar Esdras, um escriba, um doutor da lei, conhecedor da palavra, para ensinar o povo, para exatamente o povo judeu não perder a sua identidade como nação, que era um povo que sempre serviu a Deus. Então, veja que Deus sempre esteve e sempre estará no controle da história. E o livro de Neemias, nos primeiros capítulos, relatam esse avivamento espiritual. Neemias, seu nome significa Javé conforta, ou Javé consola, ou Javé é o meu deleite. Em tempo de crise, Deus sempre tem um Neemias. Em tempo de crise, Deus sempre usa alguém para nos confortar, para nos consolar, para deleitar a nossa alma. E eu espero que nessa tarde o Espírito Santo, através dessas palavras, estejam consolando você, confortando você, esteja fazendo com que sua alma entre em deleite e você possa pelo menos respirar um ar de vitória, de alegria, de saúde nesses momentos que nós estamos juntos. Pois bem, Neemias era, nessa oportunidade, copeiro do rei, copeiro real. Era um posto de grande honra na corte persa, estando na presença diária do rei, assistindo nos momentos de descanso. O copeiro tinha muitas oportunidades de ganhar a boa vontade do monarca, obter favores que eram negados a outros, porque ele estava ali juntinho do rei. Os copeiros eram geralmente eunucos, eram representados frequentemente em monumentos assírios, segurando um copo na mão esquerda, um abanador feito de folha de palmeira na outra, porque era essa a função deles, ao lado do rei, abanando o rei, servindo ali um copo de vinho, um grande guardanapo na mão, ricamente bordado, ornamentado, e eles ficavam ali sobre o ombro esquerdo do rei para enxugar seus lábios. Era um consolador realmente, era alguém que estava junto. Isso dá-nos a entender que sempre nós temos um consolador perto de nós. Nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nós sempre temos um consolador, um ajudador para estar conosco. Tudo indica que Neemias pertencia à família dos judeus que não havia emigrado para a terra com o final do cativeiro da Babilônia. Neemias ficou. E aí, um grupo de judeus que preferiu as benesses do exílio, a retornar à terra que Deus havia dado a Israel, já tinham ido, mas outros ficaram. E Neemias está nesse grupo. Mas era tudo Deus preparando, porque se Neemias tem voltado, quem Deus iria usar para pedir toda aquela ordem, todo aquele material para que Jerusalém fosse reconstruída? Artaxerxes, longimano, que significa aquele que tem a mão longa, foi o rei que Deus usou. Neemias recebeu a visita de Anani, tomou conhecimento do que estava acontecendo, vai para a oração, vai para o jejum, vai para o pó, Deus começa a trabalhar, faz o rei perceber a tristeza de Neemias, abre o coração do rei. Agora nós estamos vendo Deus agindo em favor do seu povo, Deus trabalhando para que Jerusalém fosse reconstruída. Meus amados irmãos, aí nós vemos que Deus, ele sempre trabalha ao nosso favor. Em circunstâncias as mais diversas, Deus sempre tem uma lição para nos ensinar. Olha, há uma lição espiritual aqui a respeito da igreja, do povo de Deus, em nossa dispensação, que nós não podemos abrir mão dela. É exatamente que Cristo tem reunido o seu povo
a sua igreja hoje com ofícios diferentes. Uns têm ofícios proféticos, outros têm ofício sacerdotal, outros como pastores, outros como evangelistas, outros no louvor. Cada um tem um ministério recebido da parte do Senhor. O Senhor Jesus edifica a sua igreja através de dons. E a Bíblia fala de dons ministeriais, fala de dons de governo, dons de socorro, não é? Os dons foram dados à igreja. A igreja é um corpo. Cada membro depende uns dos outros. E o que é que nós podemos aprender com isso? Deus não mudou a forma de trabalhar. O povo estava na terra, Zorobabel estava com o povo, Josué estava também, Zorobabel governador, Josué sumo sacerdote, lá já estava Esdras, o escriba, mas Deus ainda precisa mandar Neemias, porque Neemias tinha dons que nem Esdras tinha, nem Josué tinha, nem Zorobabel tinha. E Deus trabalha com a igreja como um corpo. Cada órgão tem a sua função, cada órgão tem o seu valor, cada órgão é necessário. Amados irmãos, e nós vamos aprender que é assim também que Deus trabalha hoje. Que bom que cada cristão se conscientizasse disso. A igreja é um corpo. E cada membro tem a sua função neste corpo. E Deus quer usar cada um na sua função. Se cada membro do corpo exercer a sua função, vai dar tudo certo, o trabalho vai ser feito e o nome de Jesus vai ser glorificado. Ninguém é maior que ninguém, ninguém é menor que ninguém, há uma hierarquia bíblica, não é? Há respeito, há consideração, há autoridade espiritual, eclesiástica, claro que há, mas no reino espiritual, a igreja como um organismo, cada membro tem o seu valor, tem a sua função e precisa ser respeitado isso. Não é? Ninguém pode ser igual. Cada órgão tem uma função diferente. Então, diante de um quadro tão maravilhoso, a gente vê Deus se utiliza de Zorobabel, Deus se utiliza de Josué, Deus se utiliza de Esdras, cada um com uma função diferente. Zorobabel era o governador, tinha autoridade para levantar trabalhadores para a obra. Josué, sumo sacerdote, era quem estava na presença de Deus para interceder pelo povo. Esdras era escriba, um doutor da lei, aquele que tinha a função de ensinar a lei ao povo para não perder a identidade de povo de Deus. Aí chega Neemias, um copeiro do rei, mas que havia recebido a ordem de voltar, levando uma outra leva de judeus de volta, e que Deus vai usá-lo com uma visão diferente, para fazer um trabalho diferente e cumprir o plano de Deus. É Neemias que é usado para trazer o avivamento ou reavivamento espiritual em Israel. Veja que cada pessoa é útil na obra do Senhor. Quando deixamos ser usado pelo Senhor, no tempo do Senhor, na maneira do Senhor, porque Ele usa cada um como quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, no lugar que Ele quer e na hora que Ele quer. Isso são lições preciosas para nós. Diante de um quadro triste, lamentável, Neemias foi usado por Deus. A partir de quando? A partir do momento que ele ouviu uma notícia. Tem pessoas que não gostam de ouvir, né? Mas a Bíblia diz que é para ouvir. Responder antes de ouvir, disse Salomão, diz que é astutícia e vergonha. Provérbios 18, 13. É bom ouvir. Né? Como é importante que em nossas vidas nós saibamos mais ouvir do que falar. Tem pessoas que gostam de falar. Se ele vier ao culto e não falar, ele adoece. Né? Mas é importante aprender a ouvir. Neemias, diante do seu irmão, dos companheiros, limitou-se a ouvir aquelas notícias.
mantendo uma atitude prudente. Hanani e seus companheiros haviam procurado Neemias buscando ter dele uma solução. Consideravam que Neemias era a sua esperança diante das circunstâncias. Neemias não podia mostrar diante dele desespero nem perplexidade, ainda que a notícia foi muito forte, chocou Neemias. Mas Neemias, olha, fica ali em silêncio e vai se valer da oração, vai se valer do jejum, vai se valer da presença do Senhor e Deus lhe dá uma completa vitória. Então, amados, que esta lição venha para nos despertar, que possamos compreender que Deus, Ele usa cada um da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer e para aquilo que Ele quer. Nos coloquemos nas mãos de Deus. Os muros falam de salvação, os muros falam de libertação. Cada um de nós precisamos desses muros. Os muros precisam ser reconstruídos. Os muros falam de proteção de Deus. Quem está dentro dos muros está protegido. Quem tem essa salvação de Deus está guardado. Mas para que os muros sejam restaurados, é preciso que Deus use Neemias. É preciso que Deus use Esdras. É preciso que Deus use Josué. É preciso que Deus use Zorobabel, homens que se coloquem nas suas mãos. E se o torpor espiritual tomou conta da tua vida, da tua família, da tua igreja, onde você congrega, quando eu falo de torpor espiritual, estou falando de insensibilidade. Se há uma insensibilidade na igreja que você vive, se há uma apatia, se há uma indiferença, se as pessoas não estão nem aí mais com a obra de Deus, não estão preocupados em ganhar almas, em pregar o evangelho, em levar a obra de Deus adiante. Cada um está cuidando da sua vida, cada um cuidando da sua casa. E Jerusalém, eu não estou nem aí. Se coloque na brecha. Mesmo que a missão pareça difícil para você, ouça os relatos e fique em silêncio e vá se valer da oração. Fale com Deus. Fale com Deus. Se coloque na presença de Deus e deixe que Deus ali usar na hora certa, no momento certo. Você vai ser o instrumento do reavivamento espiritual, assim como Neemias o foi. E o nome de Jesus vai ser glorificado.